Vamos lá, pessoal, muito boa noite a todos, né, que estão aqui no presencial e que estão aí no online ativo, né, e para aqueles que eventualmente venham assistir essa aula depois, né, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Né, o importante é que o aluno ele faça a sua preparação visando aí a sua aprovação para concurso que, na minha perspectiva pessoal, tá, não é apenas uma preparação, sim uma transformação de vida. Já falei para vocês e reitero várias vezes que concurso público ele muda a vida. Então eu posso hoje de uma forma muito clara dizer que existia uma vida antes do professor Rômulo ser aprovado no concurso, existia uma vida muito melhor, né, após que o professor ele foi aprovado no concurso. Principalmente aspectos relacionados à parte de realização pessoal, realização profissional, financeira também, né, e uma série de outras realizações que vêm, né, no pacote dessa aprovação. Tá? Na aula passada, né, eu aconselho que o pessoal que caiu hoje de paraquedas, que assista a nossa aula inaugural, que a gente ministrou na sexta-feira passada, né, onde eu falo um pouco de como é que vai ser a dinâmica do curso, né, e também assista a nossa aula teórica, tá? Então, a minha proposta esse ano é uma proposta um pouco diferente dos anos anteriores. Então, o que é que eu estou querendo oferecer para vocês? Uma carga, né, um tempo de estudo maior, né, na parte de tecnologia da informação, para que vocês consigam pontuar a mais na parte de tecnologia da informação, que consiste em aproximadamente 85%, né, daquilo que é a prova como um todo. Né? Então, a ideia é soltar uma aula para vocês no sábado. Ah, professor, não consigo fazer no sábado, consigo no domingo, enfim, dá teu jeito, cara. Né? A ideia é que você comece a se organizar, né, entendendo que na sua semana ela vai contemplar o quê? Cara, eu vou assistir uma aula teórica. Essa aula teórica, a ênfase dela, a maior parte é o quê? É explicar em detalhes os fundamentos. Né? Ah, Rômulo, tem resolução de exercício? Tem, mas a resolução de exercício ela não é tão explicadinha como vai ser, por exemplo, nessa aula de hoje. Né? Então, com essa aula, o que é que você faz? Você pode revisar, né? Você pode compreender melhor um assunto, enfim, você vai ter um contato com a parte teórica para fazer o primeiro passo, que é a teoria, entender. Legal? Então, a primeira coisa é entender. Né? Na terça-feira, a gente tem uma aula que é o quê? Mais voltada para a revisão, né? E para a resolução de exercícios. Nessa aula, o que você vai fazer? Cara, não vai ter aquele mesmo detalhamento de explicação, mas, né, isso, eu vou destacar os pontos fortes e a partir daí você começa a se ligar, né, dentro do conteúdo da matéria, o que é mais importante, o que é menos importante. Né? Então você vai o quê? Você vai, né, primeiro passo você vai entender e segundo passo você vai o quê? Reter. A revisão vai fazer com que você internalize, guarde e leve com você os conhecimentos adquiridos. E também, nessa aula, a gente vai praticar com mais detalhe. Então, eu vou pegar a questão e eu vou explodir a questão para que vocês entendam a nuance. Né? Vocês vão enxergar coisas que, normalmente, eu não consigo explicar com tanta clareza numa aula teórica, por questão de tempo. Aqui não, aqui a gente vai pegar a questão, a gente vai esmiuçar por que A é letra certa e o resto não é, enfim. Né? E as questões que eu escolhi para essa aula de revisão e de exercício são todas questões vindas de concursos militares. Então vai ter aqui concurso da Força Aérea, do Exército, da Marinha e de diversos concursos, né? Para que a gente compreenda como que as bancas militares costumam cobrar esses temas. E ao longo da semana eu vou soltar ainda mais. Olha só, amanhã, Rômulo, eu já fiz uma parte teórica, já fiz uma parte de revisão prática e na quarta-feira, quando eu estiver livre, o que é que eu faço? Futebol? Não. Na quarta-feira eu vou te mandar uma lista de exercícios para que agora o seguinte, ó, não vai ser mais o professor que vai resolver por você. Vai ser o quê? Você vai sentar e você vai reproduzir aquela parte teórica, aquela parte prática, se você de fato conseguiu compreender. Ah, professor, eu tive dúvida no exercício. Coloca no grupo, cara, que a gente vai, né, te ajudar a conseguir chegar a uma resposta. Né? A soma de tudo isso vai permitir com que você entenda, vai permitir com que você retenha e vai permitir com que você aplique. Então, assim, o que é entender uma matéria se não é entender? Não é isso? Ó? Reter, que é revisar, e você aplicar.
Então a ideia é que você, dentro de uma semana, você consiga ter essa carga imensa. Romulo, isso vai me matar. Não, isso vai te judiar. Né? Mas assim, entenda que o nosso corpo é adaptativo. Primeira, segunda semana eu vou sofrer, na terceira já não vai ser tão dura, na quarta eu vou começar a sentir falta, né? Porque eu estudo sábado, eu estudo terça, estudo quarta e domingo, eu fico sem fazer nada, eu fico ansioso. Né? E vai chegar um ponto que vocês, naturalmente, vocês já vão conseguir perceber a evolução. E eu quero que não seja longe, não. Eu quero que já essa semana vocês compreendam, caramba, eu estou tendo visão, né, entendimento sobre coisas que antigamente eu não tinha. Né? E desde cedo eu estou fazendo o quê? Provocando para que vocês não acumulem disciplina, cara. Para que logo cedo você já comece a colocar em prática ali a sua preparação para concurso, tá? Sem enrolação, né, sem mais delongas, vamos partir para o que é aquilo que eu considero como revisão, né, na nossa primeira parte de banco de dados, tá? Então vamos lá, vamos rever. Vamos lá, o que costuma cair em prova sobre definição? Isso aqui é definição, né? Vamos lá, quando se fala em banco de dados, BD, banco de dados, não necessariamente é um software. Né? Um arquivo, não é isso? Não precisa ser software. Né? Eu pego um arquivo físico lá, né? a minha biblioteca de livros, aquilo pode ser considerado um banco de dados, desde que atenda o seguinte, olha só, BD, né? Conjunto de dados que eles são o quê? O que é que ele tem que ser? Integrado. E se for separado, espalhado, não é BD, tá? Então, esses dados têm que ter uma certa integração. Né? Estão tudo no lugar físico, né? Se relacionam, tá? Integração é ter um relacionamento. Né? E esses dados, eles têm que atender o quê? Atender a comunidade de usuários. Então, tá lá, né? Tem uma biblioteca e atende a comunidade de usuários que são estudantes. Então, esses dados, eles estão o quê? Correlacionados, integrados. E eles atendem uma comunidade. Isso é um BD, um banco de dados. Então, assim, o que é que pode ser uma planilha pode ser um banco de dados? Uma planilha pode ser um banco de dados? Pode. Não é um arquivo físico? Pode. Uma biblioteca? Pode. Então começa a pensar que uma série de coisas pode ser um banco de dados, mas banco de dados não é sistema gerenciador de banco de dados. SGBD. SGBD é software. SGBD é software. Ele é um software. Mas assim, é um software qualquer? Não, não é. É um software que ele tem determinadas funções. E quais são as funções? Olha só. Esse software tem que fazer o quê? Definir, create table, né, create, né, table space, cria índice, tem que criar, ó, tem que definir, né, não só definir, ele tem que fazer o quê? Recuperar, buscar informação, não é isso? Não é isso? Quando dá um select, ele vai lá e busca informação, ele tem que fazer o quê? Alterar, né, update ou delete, delete também é uma espécie de, né, de alteração, você removendo, então ele tem que fazer um conjunto de operações sobre o banco de dados, então assim, então eu tenho um banco de dados e eu tenho que ter o quê? Um software que faça gestão ou gerenciamento desse banco de dados. Né? Consiga entender esses dois conceitos que vocês acertarão com tranquilidade algumas questões teóricas. Legal? Romulo, esse cara surgiu por quê? Por que esse cara surgiu? Ele surgiu para resolver um problema que era chamado o quê? Redundância não controlada de dados. Então, no passado, né, como não tinha um sistema que ele controlava os bancos de dados, né, aconteceria que é o seguinte, ó, eu chegava lá no departamento A, tinha um cadastro do Rômulo. Chegava no departamento B, o que poderia ter? Um outro cadastro do Rômulo. Né? Se o departamento A atualizasse o cadastro e o departamento B não atualizasse, o que aconteceria? Inconsistência. Porque eu não tinha o quê? Uma redundância controlada dos dados. Então, ele veio resolver o problema da redundância não controlada. Assim, ter redundância é ruim? Depende, né? Só é ruim a redundância se ela não for controlada. Se eu controlo a redundância, Data House tem redundância pra caramba, mas são redundâncias o quê? Controladas por um software, tá? Beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de dados que eles não são compartilhados, né? Olha só, né? Cada setor ele tem o seu BD, não é isso? E aqui eu já tenho o quê? Uma integração. A integração, e eu já tenho um compartilhamento, de forma que, cara, o mesmo banco de dados, ele armazena informação tanto de compra, quanto de venda, quanto de produção. Para que isso aí funcione, eu tenho que ter um software chamado SGBD. Tudo bem? Tranquilinho? Fácil? Mole? Vamos embora. Aí tem aqui uma evolução do SGBD que vai ser bem passando, tá? Então, assim, começaram lá do sistema de arquivos, passaram pelos modelos hierárquicos, né, pelos redes, pelo relacional estendido, orientação a objeto e por aí vai. Né? E eu vou explicar a característica de cada um. Rômulo, pelo amor de Deus, cara, qual que é a aplicabilidade prática de eu saber para que serve um modelo de rede, um modelo hierárquico? A resposta é o quê? Nenhuma. Para a sua vida prática isso não serve de absolutamente nada, mas para a sua vida como concurseiro isso serve? Por que serve? Porque isso costuma
cair em prova. Então, se costuma cair em prova, você tem que ter esse conhecimento para que você consiga superar isso aí, tá? Então, assim, se cair em prova, vamos entender isso aí, tá? Antes disso, uma figura para a gente entender essa evolução, tá? Então, tinha programas, né, que dentro do programa tinha os dados. Aí depois eu fiz o quê? Programa para um lado, dados para o outro. Opa, ainda está ruim. Aí eu fiz o quê? Programa e tinha o quê? O SGBD que controlava o banco de dados. E a gente mostra aí a evolução das coisas, está saindo aí do sistema de arquivos até chegar no que hoje a gente tem do ponto de vista prático, né? A maior parte dos bancos de dados atuais, eles utilizam o paradigma ou o conceito de banco de dados relacional. Tá? A gente vai falar sobre isso, tá? O que é esse cara aí? Tudo bem? Então vamos lá, né? Dentro aí dessa perspectiva existe um conceito chamado o quê? Chamado modelagem. Então, assim, o que é a modelagem? Modelagem é quando eu observo, eu vou lá enxergar o mundo, o mini-mundo, né? Eu vou enxergar o mundo, né? Algo que eu quero modelar, por exemplo, aqui é o curso cidade. Aí eu vou olhar o curso cidade, vou observar ele. E eu vou enxergar dentro desse mini-mundo, desse universo, né? Coisas que eu quero guardar dentro de um banco de dados, né? Para que eu faça isso, é necessário um processo de modelagem de dados. E esse processo de modelagem de dados é algo tão complexo que ele foi dividido em 3 partes, para que níveis de abstração diferentes permitissem que você criasse algo chamado projeto de banco de dados. Então, assim, a primeira visão que você faz é uma visão que chamada modelo conceitual. Então, o modelo conceitual está assim, cara, normalmente quem faz isso é um analista de sistema, cara. Né? Então, nem um DBA, nem um AD, um analista de sistema. Ele vai lá e conversa lá com o cara do requisito. Olha, o que você quer guardar aqui no curso de cidade? Olha, faz sentido guardar professores? Opa, então começa a modelar. Faz sentido guardar disciplinas? Opa, faz sentido guardar alunos? Sim, o pagamento dos alunos, as notas de aula, né, o local onde eu vou guardar as informações. Então, ele começa a modelar um conjunto de objetos que vai fazer parte, né, do banco de dados em si. Então, ele faz uma modelagem conceitual, legal? Então, a primeira é de mais alto nível, tá? Né? A abstração é bem alta. Nessa modelagem conceitual, olha só o bizu de prova. Né? Eu tenho que me preocupar com paradigma? Né? Eu tenho que me preocupar se vai ser modelo relacional? Não. Eu tenho que me preocupar se vai ser orientado a objeto? Né? Se vai ser relacional estendido? Se vai ser modelo em rede? Se vai ser modelo hierárquico? Não. Né? Nesse ponto ainda, eu não estou preso a paradigma. Tá? Então, é uma parada que o nível é tão alto que ele não está preocupando se vai virar uma tabela ou se vai virar um objeto. Tudo bem? Se vai virar um grafo ou se vai virar um registro dentro de uma árvore. Não está preocupado com isso. Se vai virar uma tupla, não está preocupado. Legal? Ele está preocupado com o tipo de SGBD, se vai ser Oracle, se vai ser PostgreSQL. Está preocupado? Ué, também não. Então, nesse primeiro nível, ele não está preocupado nem com o paradigma, nem com o tipo de SGBD. Legal? Né? E essa modelagem ela é conhecida como semântica, né? Vou explicar esse bizuzinho, por isso que está aqui em asterisco, tá? Aí o segundo nível, no segundo nível, eu já começo o quê? A refinar um pouco mais. Então, normalmente, eu chamo um profissional chamado AD, né? Que é um administrador de dados. Pô, não vai ser mais um analista, vai ser o AD. Então, o AD ele começa a montar o que? Um modelo lógico. Esse modelo lógico já é voltado para quê, galera? Implementação, né? Implementação. Então, assim, eu começo já a pensar, pô, como é que eu vou implementar isso aí? O primeiro, eu estou preocupado o quê? Com os aspectos semânticos. Semântica tem a ver com o quê? Significado. Então, o que é uma entidade professor, aluno? Então, estou preocupado ainda, né, em entender a parte semântica de significado. Aqui não. Aqui eu já vou refinar, né? Já começa a pensar em quê? Na implementação. Nesse sentido aqui, olha só que interessante. Eu já estou preocupado com paradigma? Sim, aqui eu digo, vai ser o quê? Relacional. Se é relacional, o que ele vai ter que ter? Tabelas, né? Vai ser o quê? Orientado a objeto, vai ser relacional estendido, vai ser um modelo em rede, vai ser um modelo hierárquico. Aqui já tem que saber qual é o paradigma. Romulo, se eu falar que vai ser um banco de dados relacional, aí eu posso utilizar como tipos do quê? Posso utilizar o Oracle, o que mais? PostgreSQL, MySQL, por aí vai, né? Legal? Mas aqui nessa fase aqui, ó, ele está preocupado com o tipo de SGBD? Não, olha que interessante. Eu montando um modelo lógico, né, cujo paradigma é relacional, ele pode ser implementado pelo Oracle? Pode. Pelo MySQL? Pode. Pelo PostgreSQL? Pode. Entendeu? Porque assim, todos eles possuem o mesmo paradigma, que é o paradigma o quê? Relacional. Tá? Só que os tipos de banco de dados, eles são o quê? Diferentes. Vê que coisa legal.
tá? E o terceiro é o quê? O modelo físico. Aí eu chamo quem para fazer isso? Né? Um monstro na tecnologia de informação, que chama de o quê? DBA, cara. Chama lá o administrador de banco de dados. Chega lá o DBA. Aí o DBA vai implementar o modelo físico. E olha só a pegadinha que pode cair em prova. Né? O modelo físico ele é voltado para quê? Implantação. Se liga na diferença, né? Esse aqui é implementação. E esse cara aqui é o quê? Implantação. Olha o detalhe que passa batido. Então, assim, dado a modelagem, né, a modelagem que visa a implementação, é letra A, modelo físico, você marca ou não? Né, tem vontade de marcar, não é isso? Né, aí vai para onde? Para as profundezas do inferno, né, escorregando, não é isso? Né, com tobogã, né, ligado no turbo, né? Vai bonito, né, cara? Escorrega, né? Porque não, né, identificou esse detalhezinho, tá? Olha só, semântico, implementação e implantar, fazer funcionar. Legal? Então, assim, esse cara agora, ele se preocupa com paradigma? Sim, e com o que também? Com SBD. Então, ali, quando o DBA escrever os scripts que vão gerar um banco, já vai estar lá create table space, né, create data file, já vai estar lá características que são inatas a quem? A um tipo específico de SGBD. Legal? Então, assim, eu vou implementar a parada para o Oracle, para o PostgreSQL, para o MySQL, por aí vai. Então, ele se preocupa tanto com o paradigma quanto com o SGBD específico. Rômulo, ficou muito claro para mim o que, é que vem a ser SGBD específico, mas ainda estou em dúvida sobre o que é paradigma. Vou te explicar agora. Vamos lá. Primeiro paradigma é qual? Aí mais uma imagem, né, cara, para massificar, né? Tudo começa onde? Conceitual, não é isso? Analista, né? Depois eu começo a refinar e crio um modelo lógico. E por fim eu crio um modelo físico. Aí bota lá a sigla, né? CLT, COLOFI, enfim, cara, bota lá faz lá um diabo lá que permite que você consiga memorizar isso, né? Começa no conceitual, que passa para o lógico, que passa para o físico. O que é que esse aluno se atrapalha? Ele inverte isso aqui. Ele bota lógico, conceitual e físico. O que acontece? Escorrega gostoso, né, cara? Deu um mole, né? Conceitual, que é o quê? A parte semântica, né? Aí depois vem um lógico, que é o quê? Começa a implementar a lógica da coisa. E por fim é o quê? Físico, que é o que vai estar na máquina de fato funcionando. Legal? Então isso aqui é uma espécie de modelagem que é do tipo entidade de relacionamento. Aqui já aparece aqui, ó, uma tabelinha implementada, e aqui na parte física não está tão legal, né? Aqui o bom seria esse verso de que aqui, ó, create table space, create data value, os códigos que realmente vão gerar, né, a solução lá na ponta da linha. E percebam que assim, ó, toda a parte de modelagem de dados, ela visa o quê? Gerenciar o quê? O banco de dados. Então, software grandão para gerar o quê? Banco de dados. Esse mesmo nome aqui, ó, modelagem de banco de dados, ele pode apresentar na prova como o quê? Projeto de banco de dados. Faz sentido? Né? O projeto de banco de dados envolve as modelagens de banco de dados. E olha aqui essa imagem aqui, ó, né, passando despercebido. Olha só, vamos lá. Primeira coisa, né? Ó, o cara olha o quê? O mundo real. Né? E quem olha o mundo real e começa a modelar? Quem é que é o cara? Analista. Legal? E o analista gera o quê? Modelo conceitual. Legal? Aí gera um modelo conceitual. Né? Aí vem aqui o AD e gera o quê? Um modelo? Lógico. Ah, mas a minha organização não tem AD. Na prática vira o quê? É o DBA que abraça, né, cara? Né? Mas em teoria, né, administrador de dados, né? Cria um modelo lógico. Por que é o administrador de dados? Porque ele vai criar um modelo lógico baseado em todos os modelos que existem na organização. Legal? Então o cara tem a visão do todo. Tá? E aqui embaixo eu tenho o quê? Modelo físico, tá? Modelo físico aí que vai gerenciar o meu BD. Legal? E o BD é um software que ele faz o quê? Definição, o que mais? A atualização ele faz o quê? E inserção, né? Entrada, né? Atualiza, entra e cria, né? Objetos. Beleza? Vamos embora, vamos lá. Isso aqui é paradigma, tá, galera? Isso é um paradigma. Primeiro paradigma, modelo lógico. Modelo hierárquico, tá? Que é lógico, tá? Não? Eu coloco lógico aí para reforçar, né? Saiu do conceitual, já vai para onde? Para o modelo lógico. Então, um dos paradigmas é hierárquico, tá? Esse cara já está em desuso, tá, galera? Aqui tem uma série de SGBD antigo que implementou um conceito, depois você pode olhar para fim de curiosidade, mas assim, quais são as características desse cara? Percebam, né? Eu tenho assim, esse cara parece como se fosse o quê? Uma árvore o quê? Invertida, onde no topo da árvore é o quê? Raiz. E aqui tem o quê? As folhas, os galhos, né? Então, dentro de cada, né, galho, isso aqui o quê? Corresponde a um registro. E esse termo registro, ele é inato, comum a todo tipo de paradigma. Então, todo paradigma ele gera um registro com diferença do paradigma orientado a objeto, que ele vai gerar o quê? Objeto.
né? Legal. Então ele gera um registro. Então aqui eu tenho o identificador, né? Ou, né? Se eu não me engano, parece que é o tipo de venda, né? O identificador da venda aqui, 499. Aí eu tenho aqui o cara que comprou, né? Da compra da venda, Antônio, e eu tenho a data que foi feita isso, tá? Então isso aqui gera um registro. Quais são as características que eu vou levar para a prova desse cara, né? A estrutura dele é o quê? Uma árvore, né? E essas árvores, olha, coleção de registros ligados por meio de ponteiros, ligações, pô, um ponteiro lá ligando uma coisa ou outra. Tudo bem? Tá? E cada registro tem que ter o quê? Um único valor, que é aquele conceito que a gente vai ver lá na frente, como se fosse o quê? Um conceito de chave primária. Cada registro tem um único valor, tá? Então vai ter uma chave lá que vai definir ou vai distinguir um registro ou uma tupla dos demais. Legal? Vamos lá. Romulo, e no modelo em rede? O modelo em rede é pegado um pouquinho diferente, tá? Porque ele é organizado por meio de quem? Olha lá a palavra grandona. Grafos. Então, pô, bota na cabeça, cara. Hierárquico é o quê? Hierárquico é árvore, né? E rede, ele é grafos. Tudo bem? Tá? Olha, também tem links, ó. Links, ó, ponteiro ligando. Pô, Romulo, tu botou um termo diferente. Sim, cara, para não ficar igual. Para você ir guardando as informações, tá? Olha só como é que é a parada aqui agora. Né? Eu tenho aqui um registro que ele faz o quê? Se liga com outro, né? Beleza? Tá? Se liga com outro. Tudo bem? Tá? Normalmente o que costuma cair sobre esses caras é a estrutura de dados que dá suporte a ele. Né? No primeiro é uma árvore, no segundo são grafos. Normalmente é isso que cai em prova. Legal? Bobo, tá? Besteira, né? Vamos lá. Modelo relacional. Galera, hoje praticamente a maioria esmagadora dos SGBDs atuais, eles utilizam, não é isso? Ó, pelo menos uma variante desse cara aqui, tá? Né? Porque, na verdade, eles são o quê? Relacional estendido. Né? São relacionais com características de orientação a objeto. Vamos falar sobre isso. Mas, assim, os primeiros que apareceram foram o quê? Modelo relacional. Né? Qual que é a estrutura de dados desse cara? Ele já é implementado por meio de quê? De uma tabela, também conhecida por, olha o nomezão grandão, relação. Então, relação é tabela. Né? Então, são uma tabela. Né? Uma tabela de estrutura bidimensional, onde eu tenho colunas e eu tenho linhas, tuplas, registros e por aí vai. Tudo bem? Está aqui, danado aqui. Olha como ficou mais fácil a semântica agora. Eu tenho aqui uma tabela, que ela tem uma coluna que é de quê? Pedido. Outra coluna que é o quê? Cliente, uma chamada data. Aí eu tenho um registro aqui, ó. Pedido 499, foi de quem? Do cliente João, na data o quê? 5/7/2004. Legal? Aí eu tenho aqui já uma outra tabela, tá? Onde eu tenho pedido, produto, quantidade e venda, né? Então eu já sei que esse pedido aqui do João, o que João comprou no dia 5/7/2004? Pô, João comprou o quê? 3 camisetas, não foi? Né? E o valor, né? Ele não está falando se é total ou se é individual, o valor aí é R$ 23,50. Tudo bem? Então já começa a entender o que é a semântica da coisa olhando o modelo relacional, tá, galera? Então já começa a entender as coisas por meio do modelo relacional. Está ali, né? Oracle, DB2, Sysbase, MySQL, PostgreSQL, tudo são modelos classificados como modelos relacionais. E assim, depois que eu falar sobre esse paradigma, todo o curso vai ser voltado para quê? Para modelos relacionais, tá, galera? Então é isso que cai em prova, é isso que a gente vai discutir a pampa aí e por aí vai, tá? Vamos embora. Né? Orientação a objeto. Rômulo, o que é esse cara? Galera, quando se fala em desenvolvimento, hoje a maior parte das linguagens elas são o quê? Orientadas ao objeto, mas o banco de dados não evoluiu, né, da mesma forma como evoluiu as linguagens de desenvolvimento. Então eu diria que hoje a maior parte da linguagem elas são o quê? Orientadas ao objeto. E a maior parte dos bancos de dados são o quê? Relacionais, tabelas. Mas o banco de dados ele pode funcionar como se fosse um objeto? Sim, a gente vai ver, né, o que é esse cara, tá? Antes disso, o que é um modelo, né, orientado a objeto? É um modelo O, né? Modelo O, que é a modelagem O. Legal? É lógico também, tá? Né? E ele tem uma série de características as quais ele agora não manipula mais registros, sim o quê? Objetos, né? Então, objetos. Então, assim, ele tem definição de dados complexos, né? Aí ele tem aqui implementação de encapsulamento, ele tem identificação de objeto. O que esse cara suporta? Herança, o que mais? Polimorfismo, o que mais? Superclasse, subclasse, o que tem mais? Né? Todas aquelas generalização, especialização, então uma série de características que é muito comum na parte de programação, né, desenvolvimento orientado a objeto, né, aqui, né, é visto por esse tipo de SGBD.
assim, embora ele pareça ser muito bom, isso não evoluiu muito. Então, hoje, a gente é extremamente pouco utilizado pela complexidade e, principalmente, pela a sustentação matemática, né, que existe nos bancos de dados relacionais. Então, no banco de dados relacional, trazer a informação, ela é muito simples, né? Então, o simples fato de eu poder recuperar bem, que é o quê? Trazer a informação ou mudar, permitiu com que esses bancos, eles, até hoje, eles fossem a realidade de mercado, tá? Então, no mercado vai ser relacional. Beleza? Por volta aí dos anos 90, etc e tal, né? Começou a surgir um conceito chamado, olha só, galera, modelo relacional objeto. Olha só que coisa doida. O que é relacional objeto? É o modelo que ele é relacional com característica de orientação objeto, ou também chamado, olha só, um outro nome, modelo quê? Relacional estendido. Romulo, essa extensão vem de quê? Características de orientação objeto, ou seja, agora eu tenho uma tabela, beleza ou não? E essa tabela, ela tem característica de ter o quê? Herança, polimorfismo, encapsulamento, né, isso, generalização, especialização, etc e tal, que são as características de orientação a objeto. Rômulo, estou com dúvida na orientação a objeto, fica na paz, porque o que é que vai acontecer lá na frente, lá no curso de programação? O professor vai te orientar sobre isso, cara, tá? Dá uma lida aí para saber mais ou menos, mas no curso de orientação a objeto ele vai, porra, cara, se debruçar sobre isso de uma forma gigantesca. Tudo bem? Então, hoje em dia, a maior parte dos bancos são isso aqui, tá, galera? Embora vocês vejam relacional, na real, eles são o quê? Eles são relacional estendidos ou relacional objeto, né? O objeto relacional também às vezes aparece. Beleza? Vamos lá. Agora vamos começar a falar sobre modelagem conceitual. Então, modelagem conceitual é o quê? É a primeirinha, né? Primeira visão feita por um analista. O que é que ele quer saber na modelagem conceitual? Ele quer saber aspectos semânticos, gerais, significado, tá? Então, assim, existe uma abordagem que ela é imensamente adotada e que é cobrada em prova, que é o paradigma o quê? Né, do modelo ER. Ó. Né, o modelo ER é um tipo de modelagem feita para quê? Para modelagem conceitual. Então, cara, o cara não precisa nem ser de TI, cara, para entender modelagem, né, entidade de relacionamento, cara. Então, tem gente que não é de informática, que ainda assim sabe criar relacionamento, associação, criar atributos, etc e tal. O tamanho é a facilidade com isso aí foi feito. Então, esse cara aí é um QCO, né, chamado Peter Shen. Brincadeira, tá, galera? O Peter Shen, né, o cara fera pra caramba, criou em 76 esse paradigma, tá, de modelo ER, e até hoje ele é imensamente empregado, né, tamanha facilidade com que o cara consegue modelar, cara. Ele enxergar o mundo e ele criar coisas que vão ser persistidas, tá? Então, ele utiliza alguns conceitos, né? O primeiro dele é o conceito de quem? Entidade, né? Olha, conjunto e objeto da modelagem, né? Da realidade observada. Então, assim, quando eu modelo, por exemplo, cursidade, né? O que seria uma entidade? Professores seriam entidade? Sim, não é isso? O que mais? Alunos, o que mais? Disciplina. Entendeu? Então, assim, tem um conjunto de entidades que a gente pode... Funcionários, poderia ser também uma entidade, não é isso? E por aí vai, tá? Cursos, né? Poderia ter um curso como entidade? Curso de TI, curso de administração, e né, cada um desses cursos tem as suas características, né? E as características de uma entidade chamam-se o quê? Atributos. Então, assim, eu tenho atributos, que são as características de uma entidade. Né? Atributo é característica de não apenas entidade. Né? Atributo eu posso ter característica de um próprio relacionamento. Né? E relacionamento é o quê, galera? É uma ligação entre uma entidade A e uma entidade B. Né? A ligação entre elas se faz por meio de um relacionamento. Como assim? Vamos lá. Aqui a gente está tendo uma aula. Né? Está tendo um relacionamento entre quem e quem? Professor e aluno. Então, o professor dá aula para alunos. Um professor conversa com... A gente vamos falar de cardinalidade e outras coisas, tá? Então, existe algo chamado relacionamento e algo chamado atributo. Aí tem as características de orientação a objetos que nós vamos discutir, né? Generalização, especialização, idade associativa, herança, polimorfismo e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo? De boas? De boas? Vamos embora. Vamos lá. Entidade, está aqui, né? Como é representada a entidade? Por meio de um retângulo, né? E normalmente tem um nome, né, para identificar a entidade, né? Esse retângulo é o quê? Nesse caso, né, eu estou modelando a entidade que é o quê? Pessoa. Então, no meu objeto vai ter o quê? No meu mundo que eu estou observando vai ter pessoa. E vai ter também o quê? Departamento. Legal? Pessoa e departamento, tá? Vamos lá. Retângulo tem o nome da entidade e dentro de uma
entidade, eu posso ter instâncias dessa entidade. Galera, se liga nesse linguajar, tá? Se liga no linguajar para você acertar a questão. Isso aqui é uma entidade, tudo bem? Então, assim, essa entidade é o quê? Pessoa. João é o quê? Ocorrência da entidade pessoa. E a Maria? Uma outra ocorrência da entidade pessoa. Departamento é o quê? Entidade. Então, recursos humanos é o quê? Uma ocorrência de um departamento. E marketing? Uma outra ocorrência do departamento. Ah, Rômulo, dependendo do meu modelo, eu posso criar cada departamento como se fosse o quê? Uma entidade. Aí depende, né? Da sua modelagem. Mas assim, tá? Enfim, tá? Então, assim, é muito claro quando eu digo assim, ó, eu tenho uma entidade e eu tenho a ocorrência dessa entidade, não é? Mas tem autor que ele fala isso aqui como se fosse o quê? Como se fosse um conjunto de entidades, né? Pessoas é um conjunto de entidades, legal? E o João é uma entidade dentro de pessoa, legal? Então tem, né, algumas literaturas que podem vir a gerar uma confusão, né? Pode gerar uma confusão, tá? Tudo bem? Tá? Porra, um conjunto de entidades, pessoa? E o João é uma entidade desse conjunto chamado pessoa. Então tem autor que ele fala isso e assim, cai em prova às vezes eu vejo o aluno se enrolando, cara. Né? Porque ele não entende esse... Né? Eu concordo que a primeira forma de falar é a mais, né, é a mais fácil de compreender, mas assim, entendam todos porque pode vir a cair em prova. Legal? Galera, o que é relacionamento? Relacionamento é representado como o quê? Como um losango. Losango e ligação, né? Vamos lá. Então esse relacionamento ele é o quê? Relacionamento de... E ele liga quem? Ele vai ligar a entidade empregado, a entidade departamento. Então, assim, empregados são lotados em departamentos. E departamentos lotam empregados, tá? Então é assim que funciona. Né? E ele é baseado na teoria de conjunto, olha só. Olha, entidade. Olha, viu que tem várias entidades aqui? Cada uma desse aqui, é o quê? É uma ocorrência da entidade empregado. Ou é o quê? É uma entidade do conjunto de entidades empregado. Puta, né? Cara, internaliza. Legal? Aí aqui eu tenho entidade o quê? Departamento. Quantas ocorrências eu tenho de departamento? 3. D1, D2, D3, não é isso? Tá? E eu tenho o quê? Algo chamado relacionamento. Quando eu olho aqui, D1 significa o quê? Esse relacionamento. A entidade 1, ela se associa, comunica, se relaciona com o departamento 1. Legal? A entidade 2 se relaciona com quem? Com o departamento 2. Então, assim, eu já começo mais ou menos a visualizar a cardinalidade, né? Então, assim, eu tenho vários empregados associados ao mesmo departamento. E cada departamento o quê? Lá na frente a gente fala sobre isso, tá? Mas começa a entender isso aí, né? Que é baseado em teoria de conjuntos, por isso que esse modelo ele é tão usual, porque ele usa uma base matemática sólida e simples, tá? Beleza? Vamos lá, autorrelacionamento. Vamos lá. O autorrelacionamento ele ocorre com o quê? Quando uma entidade ela se relaciona com ela mesma. Legal? Né? Uma entidade se relaciona com ela. Porra, não entendi não, vou explicar. Então aqui eu tenho uma entidade chamada o quê? Empregado. E o relacionamento é o quê? Casamento. Então eu tenho aqui, ó, ocorrência ou instâncias de empregado casando com ocorrências ou instâncias de empregado. Então tem um autorrelacionamento, tem um chamado relacionamento recursivo com ele mesmo ou reflexivo. Recursivo é fácil, né? E reflexivo? Eu olho no espelho e vejo a mim mesmo. Né? Então, autorrelacionamento. Se liga nos termos, tá, galera? Porque às vezes o que é que o cara escorrega na prova? O termo, cara. Né? Não lembra do termo, escorrega, né? Tudo bem? Então, assim, uma coisa que é obrigatória, se cair em prova, né? Obrigatória. Todo autorrelacionamento, ele tem que ter o quê? O papel. Então, assim, o que é papel? Tem que ter o nomezinho, ó. De um lado do relacionamento, o cara é o quê? Marido. E do outro lado, ele é o quê? Esposa, para você entender o que é esse relacionamento. Então, porra, a pessoa fala com a pessoa em que sentido, cara? Né? De um lado do papel é o marido, do outro lado do papel é esposa, pai, filho e por aí vai, né? Autorrelacionamento. Tudo bem? Tranquilo? Então esse cara aqui é obrigatório ter, tá? Não pode ter um autorrelacionamento no modelo lógico sem ter a definição do papel. Beleza? Vamos embora, tá? Cardinalidade. O que representa a cardinalidade de um relacionamento? A quantidade de ocorrências que uma instância se comunicam com uma outra entidade. Então, assim, tá? Vamos olhar na prática, né? Então, aqui eu tenho uma entidade chamada empregado, que ela se relaciona com outra entidade chamada departamento, por meio de algo chamado lotação. Quando eu coloco só um número, isso aqui é cardinalidade máxima ou mínima?
máxima. Já caiu em prova, eu vou mostrar para vocês como o cara escorrega se não estiver atento. Se só tem um, essa aqui é a máxima. Não é isso? Ó. Olha, se o máximo é 1, o mínimo pode ser o quê? 0 ou 1. Né? Se aqui o máximo é n, o mínimo é o quê? 0 ou 1. Tudo bem ou não? Tá? Se ligou? Então, assim, como que eu faço essa comunicação? Vê, você vai colocar o seu dedinho, pegar o seu dedinho e vai colocar aqui em cima. Ó. Um empregado, tá vendo o dedinho aqui? Ó? Um empregado, ele está lotado em quantos departamentos no máximo? 1. Ele pode estar lotado em nenhum departamento? Pode. Eu não falei qual é a mínima ali, mas no máximo ele está em quantos? Um empregado pode estar lotado em mais de um departamento? O Rômulo está lotado no departamento de recursos humanos e de marketing. Pode? Não pode. Esse modelo ele não permite isso. Tudo bem? O dedinho está aqui em cima, né? Ah, Rômulo, e agora com relação a departamento? Eu volto para o outro lado e coloco o dedinho aqui, né? Olha, um departamento, ele consegue lotar quantos empregados? No mínimo quantos? Se não fala é 0. Né? Mas no máximo quantos? N. E N pode ser o quê? 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Então é assim que você compreende o que é a cardinalidade, que é a quantidade de associações que tem entre uma entidade e entre uma outra entidade por meio de um relacionamento. Beleza? Romulo, quais são os tipos de cardinalidade? Essa é fácil, né? Cardinalidade 1 para 1, né? Se é 1 para 1, o quê? Né? É um relacionamento do tipo deve, né? Olha, cardinalidade 1 para N. Né, e cardinalidade N para N. Galera, N para N é o que mais aparece em prova, mas assim, enxergue e entenda e pode ser cobrado da forma certa. O certinho é o quê? É N por M. E por que N por N? Porque pode ser assim, quando você olha N para N, você pode, é 2 para 2, 3 para 3, né? 4 para 4. Aqui não, aqui pode ser o quê? 2 para 1, 2 para 4, né? É qualquer quantidade de um lado com não necessariamente a mesma, né, quantidade do outro, tá? É por isso que tem alguns livros, prova da Marinha, a gente coloca N para M, cara. Aí o aluno vai lá e, puta, não viu o M lá na prova do Rômulo, né? Tá errado, marca é errado, né? Nem considera, né? Então, assim, se liga que pode cair uma questão dessa natureza e quando você solidifica o conhecimento, com essa revisão, você consegue chegar mais forte, né? Vamos embora? Cardinalidade, né? Vamos lá, vamos brincar. Né? Entidade, empregado, aloca o quê? Uma bancada, né? Cardinalidade máxima aqui é o quê? 1 para 1, relacionamento deve, né? Olha, empregado tem dependente. Qual é a cardinalidade aqui? 1 para N. Então, um empregado pode ter quantos dependentes? N. E um dependente pode ser associado a quantos empregados? Apenas um. Né? Ah, Rômulo, peraí. 2 pessoas trabalham na loja. Tem o marido e tem a mulher. Na hora que você for alocar, você vai escolher um dos dois. Né? Ou ele vai ser dependente do João, ou vai ser dependente da Maria. Pô, não pode ser 2? Não pode, porque o teu relacionamento, ele proíbe que isso aconteça e às vezes tem prova que ela cobra essa partezinha prática, cara. Né? Coloca lá a implementação, faz pergunta lá e pede para você. Entendeu a pegada? Pô, mas eu entendi, mas não consigo aplicar. Perdeu uma questão, né, por falta de treinamento que a gente vai fazer agora, né, com essa aula de revisão e aplicação. E aqui eu tenho relacionamento o quê? N para N. Então eu tenho, vamos lá, eu tenho um médico, ele pode ter quantos pacientes? Vários. E um paciente pode ser atendido por quantos médicos? N também. N para N, tá? Vocês entenderem aí? Modelagem. E aqui eu estou fazendo autorrelacionamento, tá? Olha, o autorrelacionamento, 1 para N, aliás, 1 para 1, 1 para N e N para N, né? E todo e qualquer autorrelacionamento, ele tem que ter obrigatório o papel, né? Tá aqui, ó, papel marido, papel esposa, né? Papel chefe, chefiado, papel composto e papel componente e por aí vai, tá? Só para você entender, um autorrelacionamento, um produto, né? Vamos lá, um carro, ele pode ter um conjunto de componentes? Pode. E um componente que é, sei lá, cara, uma válvula, pode pertencer a vários produtos. Ah, o carro, a bicicleta, isso, aquilo, outro, né? Sei lá, uma engrenagem, qualquer coisa. Tudo bem? Então, isso é um autorrelacionamento do tipo o quê? N para N. Tem que definir papel, senão me enrola, cara. Não sei como é que tá essas coisas. Tudo bem? Tranquilo? Muito acelerado? De boa? Pergunta não tem, a galera está entendendo tudo. Vamos lá, cardinalidade agora. Vamos lá, quando eu quero informar cardinalidade mínima, eu tenho que obrigatoriamente informar o quê? As duas, a máxima. Então, sempre que tem a mínima, tem a máxima também. E só tem uma, ela é o quê? Máxima. Então, assim, opa, agora veio o quê? Cardinalidade mínima. Então, olha o relacionamento. Vamos olhar assim. Isso aqui é uma entidade de empregado, que ele aloca o quê? Bancada, tá? E a cardinalidade mínima é quanto? 0. E a máxima é quanto? 1. Aqui a mínima é quanto? E a máxima é quanto? 1. Então, assim, aqui a gente vai falar que é relacionamento do tipo pode. Tá? Porque assim a mínima é 1. E quando a mínima é 0. E quando a mínima é 1, a gente fala que esse relacionamento é do tipo quê?
Vou explicar por quê, tá? Botou o dedinho aqui em cima? Então vamos lá. Um empregado, ele é locado a quantas bancadas? Uma. Né? Uma, tem que ter uma. Então todo empregado para existir, ele tem que estar o quê? Lotado. Então é um relacionamento do tipo o quê? Deve. Então um empregado deve estar lotado em uma bancada. Legal? Aí vamos lá. Bancada. Existe uma bancada. Uma bancada, ela pode estar lotada no máximo com quantos empregados? Um. E no mínimo com o quê? Nenhum. Ou ela está vazia, ou ela tem no máximo o quê? Olhei a bancada lá, tinha 2, está errado, cara. Teu modelo não suporta isso. Então, ou a bancada ela tem, nenhum está vazia, ou a bancada ela tem o quê? Um. Então, diz que esse relacionamento do lado de cá ele é do tipo o quê? Pode. Então, uma bancada pode ter um empregado. Pode é o quê? Não tem, ou tem um. Tem um, tá? Entendeu? Então, às vezes, isso cai em prova e o cara dá uma escorregadinha no negócio, pode, não deve. Então, fica esperto, tá? Deve, porra, 1 para 1. Pode, 0 para 1. Né? Cardápio da mina 0, cardápio da máxima 1. Né? Então, se liga nessas coisas para que você consiga ser feliz na prova, tá, galera? Beleza? Porra, não ficou muito claro, não. Dá mais uma lida, cara. Tá? Dá mais uma lida aí para você massificar esse negócio, tudo bem? Beleza? Vamos lá. Relacionamento ternário. Não, relacionamento ternário é quando ele tem o quê? No mínimo, quantas ocorrências? 3. Né? Um relacionamento com 2 ocorrências é um relacionamento o quê? Binário. E relacionamento com uma ocorrência? Auto-relacionamento. Beleza ou não? Auto, pode ter, né? Ele fala com ele mesmo. Né? E um relacionamento com 3 entidades? E com 4? Ternário. E com 5? Ternário, ternário, ternário. Tá? Acima de 2 ele é ternário. Legal? Tá? Então, assim, como que esse cara funciona? Cara, não é todo mundo falando com todos, não, tá? Então, é aos pares. Liga nisso, tá? Então, tem aqui, ó, cidade tem produto e cidade tem distribuidor. Vamos lá. Uma cidade, ela pode ter produtos e ela pode ter distribuidor desses produtos. Esse relacionamento é do tipo o quê? Ternário, né? Como é que é a parada? 2 por 2, ó. Então, assim, olha, uma cidade, ela tem quantos produtos? Vários. E um produto pode estar dentro de quantas cidades? Vários. Então, esse relacionamento é que N para N. Legal? Opa, agora eu pego esse com esse. Então, uma cidade ela pode ter quantos distribuidor? Né? Aliás, dentro da cidade pode ter quantos distribuidor? Só tem um. Né? Então, pô, nessa cidade aqui sou eu que distribuo, mais ninguém. Legal? Então, não pode ter outro cara distribuindo o mesmo produto que eu, tá? Então, eu que mando aqui no produto. Então, dentro da cidade tem quantos distribuidor? Um. E um distribuidor ele pode atender a quantos? A mais de uma cidade. Mas, assim, se ele atender a cidade A, outro pode atender? Pode não. Se ele atender a B, é só ele. Cheguei primeiro e peguei. Tudo bem? E eu tenho aqui o relacionamento que é do tipo que distribuidor e produto, né? Então, eu tenho aqui um distribuidor, ele pode oferecer quantos produtos? Vários. E um produto, ele pode ser distribuído por quantos distribuidor? Apenas um. Então, está lá o distribuidor de bicicleta. Só o cara que manda. De carro, só o outro que manda. Tudo bem? Então, essa é a forma pela qual a gente criou esse modelo, tá? Então, tenho aqui uma representação dele aqui. Essa representação é que paradigma aqui que estou usando? Relacional. Relacional, né? Porque eu tenho o quê? Relação ou tabela, tá? E esse paradigma aqui qual que é? Paradigma. Paradigma o quê? Conceitual. Representado através do modelo entidade e relacionamento. Se liga na nuance, tá? Modelo, entidade e relacionamento, ele é conceitual, né? E o paradigma relacional, ele é o quê? Lógico, né? Parece, confunde, você pode escorregar na prova, cara. Né? Tem muito R de relação, de relacional, tá? Então, assim, entidade e relacionamento não tem nada a ver com tabela, cara. Né? Vai aparecer tabela quando ele for o quê? Relacional, aí é a tabela, tá? Tudo bem? Vamos embora. Vamos lá, atributo. Atributos são o quê? Características de uma entidade, ou atributos são características de um relacionamento. Então, eu pego aqui ó, a entidade empregado. Né? O empregado ele tem o quê? Nome. Ele tem também o quê? Código. Ele tem o quê? Tipo. Então, quando a bola fica assim, a bola vazia, significa que é um atributo o quê? Não identificado, um atributo comum, tá? Ele não identifica. Então, eu posso ter aqui, ó, né, 2 empregados com o mesmo nome, 2 empregados com o mesmo código, 2 ou mais empregados com o mesmo tipo, tá? Tudo bem? E aqui eu tenho o atributo de relacionamento. Então, assim, o atributo de um relacionamento, ele é comum, né, quando eu tenho uma característica que ela não é nem do relacionamento A, aliás, nem da entidade A e nem da entidade B, mas ela tem que existir quando, né, a entidade A se comunica com a entidade B. Rômulo, exemplo, cara, aqui deu nó. Então, vamos lá. Existe um relacionamento chamado médico e paciente. Tudo bem ou não? Médico e paciente. Aí eu digo assim, ó, né, hora da consulta, é uma característica do médico ou do paciente? Né? A hora da consulta é do médico?
Não. Hora da consulta do paciente? Não. Hora da consulta é quando? Quando existe o relacionamento entre médico e paciente. Então, isso é um atributo de quê? Do relacionamento. Então, vai estar aqui dentro. Tudo bem, galera? Beleza? Então, assim, o relacionamento também tem características, tem atributos, tá? Legal. Aí, assim, o próprio atributo, ele pode ter cardinalidade. Então, Peter Shen, ele está pouco se lixando se o atributo é atômico ou não. Lá no modelo relacional, a gente vai ver lá que a gente vai ter uma regra que é o quê? Todo atributo ele tem que estar o quê? Para estar na primeira forma normal, tem que ser atômico, né? Não pode ter, né? Não pode ter mais de um valor, né? Não pode ser dividido, etc e tal. Peter Shen está pouco se lixando, cara. Então, eu posso ter um atributo aqui chamado telefone, né? Esse atributo tem vários valores. Então, para Peter Shen, como porque, cara, o Peter Shen, ele criou uma parada não pensando no modelo relacional, cara, entenda isso. Então, assim, quando você transforma o modelo relacional, aí você vai ter que fazer adaptações, e a gente vai ver em que aula? Nessa, tá? Nessa aula a gente vê isso. Legal, então, um atributo, ele pode ter a cardinalidade 1 para 1, legal? 1 para 1 é o atributo que é o quê? Obrigatório, tem que ter. Né? Nome, né? Então, se for 1 para 1, cara, não pode ter um nome vazio. Né? E o atributo 0 para 1 significa o quê? Ou ele pode estar vazio, ou ele pode ter, no máximo, quantos? 1. Legal? E um atributo 0 para N? É um atributo chamado o quê? Multivalorado. Ele pode ter nenhum valor, ou pode ter o quê? Né? Vários valores, tudo bem? Né? Isso é, agora, a cardinalidade do atributo. Então, o cara fala cardinalidade. O que o aluno pensa? Só tem cardinalidade de relacionamento, né? Não. Eu tenho cardinalidade de quem? Eu tenho atributos de entidade e eu tenho atributos de relacionamento. Eu tenho cardinalidade entre entidades e eu tenho cardinalidade dentro do quê? Do atributo também. Tudo bem? Vamos embora. Atributo identificador. Isso aí vai gerar o que lá no modelo relacional? Chave primária, tá? Então, um atributo identificador é o que torna um empregado diferente dos demais. Então, como esse cara é representado? Por meio da bola cheia. Quando eu digo que código aqui, eu tenho quantos códigos aqui nesse cara? Apenas um. E esse um é diferente de quê? De todos os outros. É por isso que é atributo identificador. Então, Romulo, isso é o conceito de quê? Isso vai virar uma chave primária. Tudo bem? E eu tenho atributo simples, né? Nome e telefone. Beleza? Romulo, eu posso ter um atributo identificador composto? O que significa isso? Eu vou ter mais de um caboclo de bola cheia. Então, essa prateleira, que é uma entidade, ela tem como atributo identificador o quê? Número do corredor e o número da prateleira. Romulo, se eu disser só qual é o número do corredor? Corredor 5. Mas se eu não disser qual que é a prateleira? Não consigo chegar, né? Corredor 5, prateleira tal. Opa, consegui chegar, né, nela. Tudo bem? Então, para esse caso aqui, eu preciso de quê? De 2 atributos para tornar um registro diferente dos demais. Né? Indistinguível. Tudo bem? Tranquilo? Né? Identificador simples vai virar o quê? PK simples. Identificador composto vai virar o quê? Chave primária composta. Tudo bem? Vamos embora. Né? Relacionamento identificador. Galera, vamos lá. Agora, mesmo eu falei o quê? Que tem algo chamado atributo identificador. Tudo bem ou não? Então, um atributo identificador é um atributo de um relacionamento, de uma entidade. Então, eu pego a entidade pessoa e digo que o código dela é diferente de todos eles. Então, eu tenho um atributo identificador que vai virar uma chave. Mas, além do atributo identificador, eu também tenho um relacionamento que é identificador. Então, o relacionamento identificador, ele aparece como se fosse o quê, galera? Uma linha grossa. Então, essa linha grossa, ela vai dizer o seguinte, ó, do lado que está a linha fina, vai ser uma entidade o quê? Forte, e do lado que está a linha grossa vai ficar o quê? Uma entidade fraca. Então, o aluno ele consegue lembrar. Entidade forte e entidade fraca. Sabe, inclusive, qual é o lado. Mas ele esquece que nome? Relacionamento identificador. Tudo bem? Relacionamento identificador que é na prova, já sabe o que é o quê? Entidade fraca. Rômulo, por que entidade fraca? Eu vou te explicar, tá? Entidade fraca é um conceito que é o seguinte, ó. Para que ela exista, obrigatoriamente tem que existir o quê? A entidade forte. Vamos lá, exemplo, né? Eu tenho um empregado e tenho um dependente. Tudo bem? Eu posso ter um empregado que ele não tem dependente? Posso. Por quê? Dedinho, né? Bota o dedinho aqui. Um empregado, ele tem quanto dependente? No mínimo, 0. E no máximo, N. Então, eu posso ter um empregado que não tem dependente. Tudo bem? Agora, vamos lá. Dependente, coloquei o dedinho aqui em cima. Não coloquei o dedinho? Né? Olha, um dependente, ele tem no mínimo quantos empregados? E no máximo quanto? 1. Então, todo e qualquer dependente para existir tem que ter o quê? Associado a ele, obrigatoriamente, deve 1 para 1. Tem que ter o quê? Um empregado. Então, diz que o lado de cá é uma entidade forte. E para lá é uma entidade
fraca. E a característica da identidade fraca é que desaba em prova. Chuva de questões de prova. Olha só. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, qual que é o atributo identificador dele? Código. Legal? E esse cara aqui, qual que é o atributo identificador dele? Código e sequência. A gente vai ver lá na frente, tá? Então, assim, nos atributos, nos relacionamentos identificador, né, eu preciso combinar, né, com o atributo identificador aqui, esse cara aqui também, ó. Vamos lá, por exemplo, né, digamos que eu tenho o seguinte, né, vamos lá, o Rômulo, né, o meu código é 1, legal? E eu tenho 2 dependentes, beleza ou não? Legal? Eu tenho 2 dependentes, tá? Aí ele fala aqui, ó, o nome do dependente é Vitória, o nome da minha filha, legal? Aí eu digo assim, ó, Vitória é o número 1, que é o primeiro dependente do Rômulo, beleza? Aí eu tenho o segundo dependente, que é o Juan, e o Juan vai ser o quê? 2, né? Aí digamos que tem o Pedro, e o Pedro tem uma filha também chamada Vitória, que é 1. E aí, cara? Como é que eu vou saber que Vitória é filha do Rômulo ou filha do Pedro? Por meio de quem? Do código aqui, tá? Então, por isso que ele leva consigo o código ali. Tudo bem? Tá? Olha aqui um exemplo aqui, ó, né? Olha, o grupo, né, ele tem como identidade fraca uma empresa, tá? E a empresa ele tem como identidade fraca uma filial. Então, para a filial existir, tem que ter associada a uma empresa. E para a empresa existir, ela tem que estar dentro de um grupo. Faça assim a leitura, tá bom? Né? Relacionamento identificador que gera o quê? Entidade fraca. Beleza? Vamos embora. Né? Identificador mínimo, tá? Identificador mínimo é o seguinte, galera, é aquele conceito né, que vai virar o conceito de chave e superchave, tá? Então, identificador mínimo. O que significa identificador mínimo? Vamos lá. Eu tenho aqui esse empregado aqui, ó. Não tem uma entidade de empregado? Não, vamos lá. Se eu digo que código, só código, ele torna um registro dentro do empregado diferente dos demais. Só o código. Né? E se eu colocar código mais nome, torna também mínimo? Torna, não é isso? Se só código, né? Vamos lá, vamos criar uma tabelinha aqui para entender, tá? Vamos entender isso aí, tá? Então, ali eu tenho, montar tabela empregado, beleza? Aí eu tenho ali código, bacana? Aí eu tenho nome e tenho telefone. Aí tem o código aqui, ó, 11, 12, 13. Ana, Beto e Lia. Tá? Telefone 111-222-333. Beleza ou não? Tranquilo? Né? O que eu falo ali de empregado? Apenas código, só o código, torna ele diferente demais. Tudo bem ou não? Então, assim, 11, tem quantos 1 aqui? Só 1. E 2? Só 1. E 3? Só 1. Aí o cara vai lá e fala o seguinte, olha, eu vou colocar então como atributo identificador código e nome. Código e nome vai deixar uma linha diferente das demais? Cara, se só o código deixa, o código e o nome também vai deixar. E se for o código, o nome e o telefone? Também vai deixar. Então, assim, isso aí é um conceito, lá na frente ele vai falar, chamado de quê? De superchave. Né? Na verdade, eu tenho que ter uma chave, que é o identificador tem que ser o quê? Mínimo, que é a parte da minimização da chave, tá? Legal? Então tem que ser o mínimo. Se um cara torna ele diferente demais, eu não preciso selecionar um outro, tá? Então eu estou dando uma errada na minha modelagem. Tudo bem? Então o atributo ele tem que ser o quê? Mínimo, beleza? Vamos lá. Identificador, tá? Vamos lá. Um relacionamento é identificado. Ah, tá. Aqui eu tenho atributos do relacionamento, tá? É aquele esquema que eu falei para vocês, tá? Tá aqui o exemplo, tá? Vamos lá. Médico, né? Consulta paciente, não é isso? Né? Um médico ele pode ter quantos pacientes no mínimo? 0. Mínimo 0. No máximo quantos? Se fosse o mínimo N, vários, seria o quê aqui? NN, tá? Tudo bem, não? Né? Se eu só coloco uma, ela é o quê? Máximo, né? Se eu não coloco, a mínima é o quê? É 0, pô, não coloquei. Tudo bem? Né? Então, o médico ele pode consultar quantos pacientes? No mínimo, 0. Então, o médico não tem nenhum paciente. E no máximo ele tem quantos? N, tá? Um paciente pode ser consultado por quantos médicos? Nenhum, né? O paciente não precisou de fazer consulta, ou pode ser, um paciente que não se consultou. Né? Ou pode ter o quê? Vários. Legal. No momento que o médico consulta o paciente, ele vai lá e guarda o quê? A hora, né? A data, a hora é um relacionamento de quem? Relacionamento é um atributo do relacionamento, tá?
É um atributo do relacionamento. Não faz parte nem da entidade médico e nem da entidade paciente. E nesse caso, vê que coisa doida. Essa data, hora aí da consulta é que ela vai distinguir uma consulta das demais. O cara foi lá e colocou, né? Eu quero separar uma consulta por hora. Quero consultar pela hora lá. Então, coloca lá um carimbo de tempo e colocou a consulta como se fosse um atributo identificador de um relacionamento. Legal? Então, assim, esse atributo vai distinguir uma consulta das outras, né? Tem que ter aqui um carimbo de tempo, né? Que, né, uma fração de segundos ali, diga assim, ó, esse cara foi consultado na hora diferente desse cara aqui. Tá? Isso é comum para, não nesse caso aqui, para outros tipos de coisa onde eu quero controlar aí, né, entrega de produtos, diferença, né? Sei lá, cara, esporte, né, que tem diferença ali de um tempo de chegada para outro tempo de chegada, tá? Tudo bem? Tá? Vamos embora. Especialização e generalização, tá? Deixa eu olhar para a hora aqui. Estou bem. Especialização e generalização é uma característica que ela vem de quem? Orientação a objeto. Vamos lá. Aí eu pergunto, modelos relacionais estendidos, eles suportam isso? Sim ou sim? Sim. Então, modelo relacional estendido, né, ou objeto relacional, ele suporta o quê? Característica de orientação a objeto. Show. Né? Modelo orientado a objeto suporta orientação a objetos? Nativamente. Tá? Modelo hierárquico suporta orientação a objetos? Não. Modelo em rede suporta orientação a objeto? Não. E o modelo ER, conceitual? Peter Chain suporta orientação a objeto? Responde sim ou sim? Sim. Então, o modelo de Peter Chain, né, que é independente de paradigma, ele consegue o quê? Suportar a orientação a objeto. A gente vai mostrar isso aí, tá, galera? Então, olha só, tá aqui o modelo, né? Olha, Peter Chain, cara, suportando a orientação a objeto. Legal? Então, assim, Romulo, como é que eu identifico uma relação de especialização e generalização que é uma função da orientação a objeto? Por meio de um relacionamento que agora, ele não vai ser um losango, vai ser um triângulo. Então, assim, Rômulo, qual que é a parte que ela é generalista? É a parte de quê? De cima do triângulo. E a parte de baixo do triângulo são a entidade de quê? Especializada. Então, assim, um cliente, ele tem o quê? Ele é o generalista. E o que é o especialista? É o quê? É um tipo de cliente chamado cliente pessoa jurídica e um outro tipo de cliente chamado cliente pessoa física, tá? Então, vamos lá. Aí começa a rolar um monte de pergunta, tá? Vamos lá. Olha, eu tenho um relacionamento de filial com cliente, não é isso? Né? Onde uma filial pode ter quantos clientes? 0 ou vários. Né? E um cliente tem que estar associado sempre, né? Toda vez tem que estar associado a uma única filial. Legal. Só que o cliente aqui, ele tem dois tipos de cliente, né? Eu tenho a pessoa jurídica, que se associa com a filial, tudo bem ou não? Eu tenho uma pessoa física que se associa com a filial e dependendo aqui da participação, eu tenho um cliente que não é nem pessoa física nem pessoa jurídica, tá? Já ver daqui a pouco, tá? Dependência total ou parcial. Legal? Só que entenda uma coisa, tá? Vamos lá. Quando eu olho para cliente, quais são as características ou atributos do cliente? Atributo identificador chamado código e um atributo comum chamado nome. Ótimo. Né? Olhando para a entidade pessoa jurídica, tá? Entidade pessoa jurídica, que é uma entidade que ela é o quê? Especializada ou generalista? Generalização ou especialização? Especialização, tá? Então, pessoa jurídica é um tipo de algo maior chamado cliente. Né? E pessoa física é um tipo de algo maior chamado cliente também. Tá? Então, quais são os atributos de pessoa jurídica? Caiu na prova, valendo a aprovação. Quais são os atributos desse cara? Aí o cara vai lá e fala o quê? CGC e o que mais? Código e nome. Por quê? Porque esse cara aqui, que é o especialista, ele herda as características da entidade que é generalizada. Então, assim, o que é que tem uma pessoa jurídica? Uma pessoa jurídica vai ter código, nome, CGC e tipo. O que é que vai ter a pessoa física? Código, nome, CPF e sexo. O que é que vai ter a pessoa que não é um cliente que nem é pessoa física jurídica? Apenas o código e nome. Tudo bem, galera? Então, assim, esse cara se relaciona com filial. Esse cara também se relaciona com filial. E esse cara também se relaciona com filial. Tudo bem? Então, a gente percebeu que o modelo de Peter Chain, ele suporta a especialização e a generalização. Tudo bem? Tranquilo? Suave? Mais ou menos? Tá? Triângulozinho apareceu. Rômulo, como é que eu fico na dúvida, cara? Olha só, botou o triângulo, não botou? O que está na base do triângulo é o quê? Especialização. O que está acima do triângulo é o quê? Generalização. Então, o que está abaixo é das características que está acima. Legal? Então, é isso que cai em prova. Essas perguntinhas bestas aí, tá? Mole, suave. Aí o cara pergunta assim, ó, qual que é o atributo identificador de pessoa jurídica?
Código. Código. Por quê? Porque ele herda. Né? Qual é o atributo identificador de pessoa física? Código. Né? Ah, um cliente ele pode ter CPF? Não. Né? A pessoa física, que é um tipo de cliente, pode ter CPF. Cliente, só cliente, não tem CPF. Entendeu? Tá? Ok? Beleza? Tranquilo? Suave? Vamos embora. Né? Especialização total. Né? A especialização total ela aparece com um Tzinho. Né? E a total é o seguinte, olha só, total. Né? Pensa assim, ó, quando é total, é tudo ou nada. Tá? É tudo ou nada. Tá? Então, olha só, quando para cada ocorrência da entidade genérica, essa aqui em cima, existe sempre uma ocorrência nas duas especializadas. Então, quando eu falo total, é o seguinte, vamos lá. Um cliente, ou ele é pessoa jurídica, ou o cliente é pessoa física. Nesse caso aqui, eu posso ter cliente? Não, porque ele é o quê? Total. Então, assim, sempre um cliente vai ser ou pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Colocou um Tzinho ali para falar que é total. Né? Toda vez que acontecer cliente, ele é um ou outro. Rômulo, pode acontecer uma coisa diferente que isso? Pode. Que é chamado o quê? Especialização e generalização do tipo parcial. Legal? Então, parcial vai aparecer o quê ali? Um P. Legal? Então, assim, eu posso ter uma pessoa que é médico? Posso ter uma pessoa que é médico? Posso ter uma pessoa que é engenheiro? E eu posso ter uma pessoa que não é médico e nem engenheiro? Só pessoa? Posso, porque ela é uma especialização e generalização do tipo parcial. Legal? Tá? Então, essa é a diferença de uma para outra, tá? Aí você vai escolher isso aí na hora de você modelar. Beleza? Vamos lá. Agora vamos entender um outro conceito de orientação a objetos, que é chamado herança múltipla. Isso aí confunde a cabeça dos caras, tá? Então, herança múltipla. Então, vamos desmistificar isso aí para que a gente entenda o que é herança múltipla. Vamos lá. Herança múltipla é o seguinte, ó, pensa assim, numa relação. Vamos lá. Avô, pai e neto. Beleza ou não? Né? O pai herda as características do avô? E o neto? Do pai e do avô. Logo, o neto, ele tem característica de herança múltipla. Vamos dar uma olhada aqui qual é o objeto que herda com múltipla. Automóvel, ele é múltipla? Sim, porque ele herda de quem? Veículo terrestre e de veículo. Beleza, né? Tá. Barco, ele é múltipla? Sim, porque ele herda de quem? Veículo aquático e herda de quem? De veículo. Veículo anfíbio é múltipla? É, porque ele herda de quem? Veículo aquático e de veículo. Ela herda de terrestre e de veículo. Esse cara tem uma coisa diferente, não tem? E que eu vou explicar agora, tá? Então eu pego aqui a herança múltipla e eu destrincho ela. Então, na herança múltipla, eu tenho sobreposição e eu posso ter o quê? Disjunção. Vamos para mais fácil? Vamos lá. Vamos pegar uma herança múltipla disjunta. Disjunta. Então, a disjunta é quem aqui? Automóvel. Então, ele sempre herda de somente um que está acima, tá? Então, assim, automóvel herda de quem? Só um que está acima que é quem? Veículo. É como se fosse assim, ó. O cara só tem um pai. Legal? Então, assim, o cara só tem um pai e ele só tem um avô. Legal? Então, ele é uma herança mútua do tipo quê? Disjunta. Não é isso? Ó. Qual que é a outra disjunta? Barco. Barco herda de aquático, herda de veículo. Pô, Rômulo, e o que é o diabo do veículo anfíbio? Ele é uma herança mútua do tipo quê? Sobreposta. Puta, por que esse cara é sobreposta? Porque ele herda a característica de duas ou mais entidades acima. Então, olha só a coisa doida agora, o veículo anfíbio. Vamos lá. Cara, veículo anfíbio é herança múltipla ou não? Olha, múltipla, né? E ele é o quê? Sobreposta, porque ao mesmo tempo ele herda as características de um veículo terrestre, tá? Então ele vai fazer aquilo que o veículo terrestre faz, e ele também vai fazer o que um veículo aquático faz. Por isso que ele é o quê? Anfíbio, né? Ele pode operar em terra? Pode. Pode operar no mar? Pode. Então esse cara é o quê? É uma herança múltipla, que vem aqui em cima o múltiplo, tá? Não vem daqui não, aqui vem um sobreposto. Múltiplo vem daqui, ó. Olha, 1, 2, múltipla. E ele é o quê? Sobreposta. Simples ou não? O difícil aqui é você conseguir lembrar isso aí para a prova, tá? Por isso que tem que aplicar para guardar isso aí na massa corpórea, tá? Beleza? Vamos embora, tá? Entidade associativa. Galera, isso aqui é um dos conceitos mais difíceis que tem na modelagem, tá? O conceito de entidade associativa ou conceito de agregação. Então, vou explicar direitinho para que vocês consigam entender, tá? Rômulo, por que aparece o diabo do termo entidade associativa? Né? Por que aparece entidade associativa? Porque uma entidade,
a associação, na verdade, né? Uma associação de entidades, ela é tão forte, ela é tão próxima aí, né, isso, né, uma entidade da outra, que ela perde as características de ser entidade, né, e ela perde as características e passa a ser como se fosse uma associação, né? Porra, não ficou muito legal não. Vamos explicar para vocês entenderem, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, tá? Vamos passar para essa próxima, né? Eu tenho aqui, ó, um relacionamento que é o quê? Médico, uma entidade, se relaciona com paciente, legal? Então, médico consulta paciente, beleza ou não? Tá? Médico consulta paciente, legal? Aí, a combinação entre médico e paciente prescreve um remédio. É o médico que prescreve o remédio, né? É o paciente que tem um remédio prescrito, ou é a consulta entre o médico e o paciente que gera a prescrição de um remédio? É a consulta. Então, assim, o médico não prescreve, né, um remédio se não tiver um paciente. E o paciente não recebe a prescrição, em tese, né, galera? Né, de um remédio sem ter um médico. Então, quando há a combinação entre médico e paciente, aí o cara vai lá e diz assim, o que é que você está sentindo? Pô, estou com tosse. Então, eu, como médico, vou prescrever para você um xarope. Então, assim, o remédio que é prescrito, ele é algo gerado por meio de quem? De uma consulta, né, entre a entidade, médico, e entre outra entidade chamada paciente. Então, assim, a prescrição, ela vem de quê? Disso aqui. Então, isso aqui é tão forte, a consulta, né, que como se fosse a combinação dessas coisas se relaciona com remédio. Então, quando você olha aqui, parece estranho, né, Rômulo? Eu posso ter um relacionamento se relacionando com outro relacionamento? Não, né? Então, um relacionamento se relaciona com quem? Com a entidade. Só que esse relacionamento entre médico e consulta, ele é tão forte a ponto que ele deixa de ser médico e consulta, ele passa a ser algo o quê? Que é uma agregação de coisas, né? É uma entidade que se associou. Legal? Ah, Romy, como resolver essa encrenca aí? Não dá para resolver. O Peter Chan não permite com que você consiga, né, associar, fazer uma associação, uma outra associação. Um relacionamento outro. Não dá, né? Então, você cria o conceito de entidade associativa. Então, você faz o seguinte, olha, vamos lá. Médico, relacionamento que é consulta com paciente, né? Esse cara aqui, ó, ele é tão forte que ele vai virar o quê? Ele vai virar uma entidade. Legal? Então, esse cara aqui, ó, ele vira uma entidade. Vê coisa doida. Então, assim, ele é tão forte que ele vira entidade. Então, eu tenho o quê? Médico prescreve na consulta. Olha a consulta, ó. Não é no relacionamento? Ele ficou tão forte que ele virou o quê? Que ele virou uma entidade. Então, o nome disso chama-se o quê? Entidade associativa, né? Uma entidade forte, vinda de um relacionamento, né? Que é o tal também da agregação. Então, olha que coisa doida. Médico, não é isso? Prescreve na consulta. Paciente é prescrito na consulta. E a consulta gera como prescrição um medicamento. Então, assim, o relacionamento ele se tornou tão forte, tão forte, tão forte entre duas entidades, que dele gerou o quê? Uma outra entidade. Então, o nome disso chama-se entidade associativa ou agregação. E na boa, cara, de tudo que a gente tem de modelagem, na minha perspectiva e que eu vejo como experiência, é o que o aluno tem mais dificuldade de compreender, né? É o que mais tem dificuldade de compreender. Esse exemplo aí é o exemplo mais lúdico para que vocês percebam, né, que, né, entre médico, paciente e remédio, foi necessário criar uma entidade a mais chamada o quê? Consulta, né? Agora eu tenho o quê? Médico prescreve na consulta, não é isso? Paciente é prescrito na consulta e remédio, né, tem a prescrição dentro de uma consulta, né? Eu criei uma entidade para ligar essas três coisas, que tamanho e importância que isso aí teve. Tudo bem? Né? É quando eu quero substituir um problema de um relacionamento falando com outro relacionamento. Aí eu crio uma entidade. Belezinha? Vamos embora, né? Que a gente tem que finalizar toda a parte teórica, né? Para a gente conseguir fazer as questões na outra aula, tá? Vamos embora, né? Vamos lá. Dado mestre, referência e transacional. Galera, isso cai em prova e eu vou mostrar que cai, tá? Vamos lá. O que são dados mestres? Cara, são aqueles dados mais importantes de um negócio, né? Vamos lá. O negócio Exército Brasileiro. Qual que seriam os dados mestres? Militares? Faz sentido, não faz? Sei lá, armamento? Né? Aqueles que são mais importantes. Né? Os que mais importantes para o negócio são chamados de dados mestres. Ó, dados sobre o negócio. Então, assim, eu tenho cliente, fornecedor, funcionário, produto. Legal? Romo, o que são dados de referência? Cara, dados de referência, eles são gerados por meio dos dados mestres. Então, assim, se eu tenho um dado mestre chamado cliente, eu posso ter um dado de referência que é o quê? Tipo cliente, tipo produto,
né? Unidade federativa, né? Que vem de geografia e por aí vai, tá? Então, os dados que são gerados por intermédio dos dados mestre, eles são chamados dados de quê? Referência, né? Dados nascidos dos dados mestre. Né? Dado mestre como se fosse o pai e o dado de referência como se fosse o filho que nasceu do dado pai. Tudo bem? E eu tenho aqui os dados transacionais. São aqueles dados que são gerados quando se há uma transação, cara. Né? Por exemplo, vamos lá, eu tenho uma fatura. Então, a fatura é como se fosse o resultado de uma compra. Aí eu vou ter o dado mestre, que é venda. Aí eu vou ter os dados de referência, que é o tipo de venda, produtos vendidos, etc. e tal. E no final eu vou ter o quê? Algo que é gerado por meio de uma transação, que é a fatura. Tá? Então, dados transacionais são gerados pela fatura. Item da fatura, parcela da fatura, o valor da fatura e por aí vai. Tá? Então, assim, é importante conhecer essa diferença, porque assim, vocês conseguem perceber o que é dado mestre, não erra. Mas assim, a diferença de referência de transacional talvez gere um pouquinho de distinção. Tá? Então, esse cara aqui, ele só nasce se existe quem? Esse cara aqui. Então, não existe dado de referência sem ter vindo de dado mestre. E o dado transacional, ele acontece quando o quê? Quando acontece em decorrência de dados mestres ou dados de referência. Né? Quando há uma transação, há o resultado como se fosse o resultado de um processamento. Né? Então, fatura é o resultado de um processamento vindo de outros dados, né? Que são dados transacionais, tá? Oriundos de alguma atividade do negócio que é como se fosse processado. Né? Vamos lá, outro exemplo. Eu tenho ali o contra-cheque. Né? O contra-cheque é o quê? É o resultado de uma série de receitas com um desconto que você tem. Aí, quando você insere a entrada, que são os ganhos, e tira as despesas, gera o quê? O valor do contra-cheque que você vai receber, não é isso? O valor do contra-cheque é o quê? Dados transacionais, tá? Valor da compra, item, fatura e por aí vai. Tudo bem? Tranquilinho? Difícil? Vamos embora. Simbologia. Vamos lá. Uma entidade representada pelo quê, galera? Isso aqui cai em provas aqui? Essa besteira cai? Não, não cai não, tá? Isso chove. Não cai, chove. Cai bastante, de com força, e eu perdi o... Mas vamos embora. Vamos lá, entidade. Legal. Isso aqui é o quê? Entidade fraca. Né? Isso aqui, relacionamento. E esse cara aqui? Relacionamento fraco, não. Relacionamento identificador, que vai gerar o quê? Uma entidade fraca. Né? Qual outra representação de relacionamento identificador? Né? Esse cara com a linha grossa, o outro. Opa, legal. Às vezes aparece com duas linhas, dependendo do modelo, tá? Então tem que ficar esperto. Então esse cara aqui é o quê? É a participação de um e outro, né? Então a participação de R, né? De E em R, né? Participação de E em R. Legal. O que é um atributo, galera? Uma característica de uma entidade ou de um relacionamento. Posso ter a bolinha aqui? Posso ter a bolinha aqui? Então, se teve essa bolinha aqui, tem uma bolinha, né? Como se fosse aqui um oval, né? Um ogiva, sei lá, enfim. Tá? Isso aqui é um atributo, tá? Quando ele tem assim, um tracinho no meio, significa que é um atributo o quê? Chave, ou também conhecido por atributo. Qual que é a outra representação desse cara aqui? Bolinha cheia, atributo identificador também. Beleza? Vamos lá. E quando ele vem assim rachurado, significa o quê? Que é um atributo identificador, chave, só que é uma chave o quê? Parcial, vai ter que ter outro cara para isso aí. Legal? É como se fosse o quê? Tem uma bolinha cheia, precisa de outra bolinha cheia. Né? Atributo, chave parcial. Ele tem até uma semântica um pouco mais rica do que só a chave, né? Porque se olha para ele, sabe que tem outro. Legal? Tá? Esse cara aqui é o atributo o quê? O que significa um atributo multivalorado? Ele pode ter quantos valores? 0 ou N. Legal? N pode ter mais de um valor. Lá na modelagem relacional, a gente vai ver que não dá para criar uma tabela que ela seja multivalorada, tá? Porque ela fere a primeira forma normal, né? Cena nos próximos capítulos. Tudo bem? Vamos lá. O que é esse cara aqui? Atributo composto. Qual é a diferença do atributo multivalorado para o atributo composto? Vamos lá. Exemplo, para ficar claro. Celular. Eu posso ter mais de um celular? Posso. O primeiro celular, ele é um valor. O segundo celular é um outro valor. E esse atributo é um atributo do tipo quê? É um atributo do tipo multivalorado. Legal. O que é atributo composto? É onde um campo que eu posso fatiar em vários outros. Por exemplo, endereço. Legal? Então, endereço. O endereço tem o quê? Né? Tem quadra, tem rua, tem bloco, tem bairro, tem CEP, tem cidade e por aí vai. Então, assim, esse cara aí é um atributo que ele é o quê? É um atributo composto, né? Romulo, e para eu tornar isso aí não composto, eu tenho que fazer o que com esse endereço? Criar uma coluna para cada uma, né? Então tem uma coluna de rua, uma coluna de bairro, uma coluna disso, tal, para que ele seja atômico, não divisível e por aí vai. Tá? Para não ferir a primeira forma normal. E esse cara aqui é um atributo o quê? Derivado. Um atributo derivado, ele é feito por meio de uma operação matemática. E me lembra o quê? Deixa eu voltar aqui. O que é que lembra aí o atributo derivado? Os dados transacionais, tá?
Então, assim, exemplo de um atributo derivado, né? Aí eu pego lá a data do nascimento, beleza ou não? Né? O que gera da data do nascimento? A idade do cara, não é isso? Né? Data do nascimento é o quê? É um atributo. E a idade que é gerada por meio da data do nascimento? Ela é um atributo derivado, né? Feito por meio de um processamento. Tudo bem? Né? O legal é que, assim, a combinação de atributo multivalorado com atributo composto gera atributo o quê? Complexo, tá? Então, completa aqui, ó, complexo. Então, quando o atributo é complexo, ele é multivalorado e ele é composto. Um exemplo disso, claro que eu vou te dar exemplo, né? O celular com DDD. Legal? Então, celular com DDD é um atributo que ele é o quê? Complexo. Porque ele é o quê? Multivalorado. Já falei, né? Celular, mais de um celular. E o DDD, ele é o quê? Ele é composto, porque ele tem o número DDD e tem o número telefone. Então, pô, o cara é ao mesmo tempo o quê? Composto e multivalorado. Logo, ele é o quê? Igual a mulher, ele é complexo, tá? E é complexo, tá? Né? É complexo, né? Difícil, né? De compreender, porque ele tem muitas nuances e por aí vai, tá? Então, cria mecanismo aí para você conseguir reter essa informação, tá? Tá, vamos lá, engenharia da informação. Galera, engenharia da informação é uma outra forma de representar, similar ao modelo de Peter Shen, é um modelo de unidade de relacionamento. Logo, não é isso? O modelo Crossfoot é um modelo o quê? Relacional? Ele é um modelo lógico? É um modelo físico? Ele é um modelo o quê? Conceitual. Então, dois exemplos de modelo conceitual. Primeiro, Peter Shen, modelo R. Segundo, né? Engenharia de informação, também conhecido por pé de galinha, né? Ou crossfoot, né? Pé de galinha, tá? Pé de galinha, né? E por que é pé de galinha? Vou explicar por quê, tá? Ele é muito parecido, mas ele tem pequenas nuances, tá? Então, no modelo de engenharia de informação, uma entidade é representada por meio de quem? Olha, isso aqui é um modelo de Peter Shen, tá? Esse aqui é um modelo de engenharia de informação. Departamento aqui é entidade, aqui departamento é identidade. Então, empregado ela é entidade. Empregado aqui é entidade. Mudou a representação da entidade? Não mudou. E do relacionamento? Mudou. Relacionamento aqui, ele é formado por meio de um losango e da cardinalidade. Então, aqui não, aqui é só uma linha. E ele diz como é que é a cardinalidade aqui, tá? Então, olha para esse cara aqui, ó, a cardinalidade mínima é quanto? 1. E a máxima é quanto? 1. Tá? A mínima aqui é o quê? Olha, bolinha que é 0. Né? E N é o quê? É o pé de galinha, né? Os 3 tracinhos, tá? Então, é uma forma diferente de representar. Isso cai em prova? Sim, sim ou sim ou sim? Sim, né? Cai em prova, né? Assim como o Peter Shen cai. Qual dos dois cai mais? Pé de galinha ou Peter Shen? Mas pode cair também Crossfoot ou pé de galinha em prova, tá? Né? Merise e tal, aí tem outros nomes que ele pode ter. Então tá aqui, a cardinalidade mínima é o quê? 1, né? Essa aqui é a cardinalidade 0. E essa aqui é quanto? N, que é o pé de galinha, tá? Legal? E se for 1 para N, vai estar o quê? Vai estar um tracinho, vai estar um pé de galinha. Deixa eu ver se tem aqui no exemplo. Tem aqui, vamos lá. Olha, esse cara aqui é o quê? Esquece aqui. Isso é o quê? 1 para 0 para N. 0 para 1. E 1 para 1. Então, os 4 tipos de, né, de representação aí, tá bom? Tudo bem? Tá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Inclusive, ele até criou aqui, autorrelacionamento, né? Legal? Autorrelacionamento, tá vendo? Como é que é representado? Papel, ó. Gerencia e gerenciado, né? Legal? Ó, o alto aqui, ó. Tá? Ó, relacionamento do tipo aqui, ó. Relacionamento 1 para N, ó. Tá? Então, assim, é um pouquinho. Ó, relacionamento N para N, né? Legal ou não? N para N. E aqui é o quê? N para N com mínimo 1 e com mínimo 0 aqui. Legal? Então, assim, é muito parecido com o modelo Peter Shen, só que tem um pouquinho de diferença aí, somente na parte do relacionamento, tá bom? Tranquilo? Nesse exemplo, gerente, secretário e engenheiro são filhos de empregado? Esse aqui é uma representação de... Pergunta é boa, tá? A pergunta dele é o seguinte, ó. Dentro dessa entidade aqui, ó, eu consigo perceber que existe uma relação de generalização e especialização, sim. Né? Então, empregado ele pode ser quem? Pode ser gerente, secretário ou engenheiro, tá? Então, são especializações da entidade empregado. Legal? Tá? Faltou ele definir um pouco mais para que a gente entenda se é total, parcial, se é isso e aquilo, tá? Às vezes ele nem contém todos os detalhes que tem o modelo de Peter Shen, por isso que Peter Shen ele é bastante utilizado, tá, galera? Beleza? Vamos lá. Agora eu saí totalmente da modelagem conceitual e já parti para qual modelagem? Relacional. Vou falar sobre hierárquico? Não. Rede? Não. Né? Orientação a objeto? Pouco. Né? Agora eu vou começar a falar só sobre o quê? Tabela. Agora é tabela, cara, né? Abordagem relacional. A abordagem relacional é o quê? Tabela. Qual que é o nível lá? Saí do conceitual, já vim para quem? Lógico, né? Já estou aonde? No AD.
Né? O AD lá, um profissional de TI que já está fazendo ali, né, a criação, né, a anotação para se criar das tabelas. Tá? Quem vai criar a tabela de fato é quem? Físico, né? Create, table, por aí, tá? Como a gente vai ver isso no curso? Claro que vai ver. Tá, quem criou esse cara aqui foi o tal do Code. Cadê o danado? Não coloquei não, tá? Mas um cara chamado Code, né? Ted Code, tá aqui, ó. Ted Code, né? Que criou esse paradigma aí relacional. O cara da IBM, top de linha, etc e tal. E esse cara propôs, né? Num simpósio aí essa modelagem e, porra, se consagrou, né? O cara fera pra caramba. Legal? Então, assim, existem algumas terminologias para que a gente entenda, tá? Então, isso aqui é uma tabela, né? Também conhecido como uma relação. Então, isso aqui é o quê? O que é empregado? Nome da tabela. Né? O que é num-emp? Número de uma coluna. Ou atributo, né? Então, um atributo lá atrás vira aqui uma coluna. Né? Então, eu tenho aqui ó, a coluna número de empregado, nome de empregado, salário, e eu tenho um dependente. Salário aqui vai ser o quê? Pode ser até um atributo que ele é um atributo derivado, né? É salário fruto de uma operação matemática, né? E por aí vai, tá? Terminologia, né? Do ponto de vista profissional. Então, lá no trabalho eu vou falar o quê? Que é uma tabela, mas no meio acadêmico o que é que eu falo? Uma relação. Lá no trabalho eu falo o quê? Que é uma linha, né? Mas no meio acadêmico eu falo que isso é uma tupla. Lá no trabalho eu falo que é uma coluna. Lá no meio acadêmico eu falo que essa coluna é um atributo. Então ficou parecido, né? Porra, atributo no modelo relacional vira o quê no modelo? Atributo no modelo entidade de relacionamento vira o quê no modelo relacional? Atributo. Atributo vira atributo, tá? Legal? Valor do campo, né? Esse cara aqui é o quê? O que é 032? Valor do campo. O que é 032? J Silva 380 e 21. Isso é o quê? Tupla, um registro, tá? O que é valor do campo? É só esse aqui, tá? Valor do campo. Então, assim, o valor do campo é um valor de um atributo, tudo bem? Então, assim, o número do empregado aqui é 032. Mas o registro do 032 é 032, J Silva 380 e 21. Tudo bem? É só para a gente daqui a pouco, lá na frente, entender um conceito chamado Helvar. Todo ano da briga, né? O que é o Helvar? É isso aqui, cara, é a informação mínima. Né? Helvar pode ser esse com esse, Helvar pode ser esse com esse, pode ser o número de uma tudo, pode ser a tabela como um todo. Né? Helvar é uma parte, né, de uma relação, né, que pode ser ela toda e pode ser apenas um valor do campo. Então, qualquer combinação que você faz, gerada por meio do SQL, né? Então, vamos lá. Lá no SQL eu vou dizer o quê? Né? Select, não é isso? Select, número de empregado. Legal? Né? Select, número do empregado, from, empregado, cujo número emp é 032. Vai aparecer o quê? Só esse cara aqui, 032, não é isso? Então, isso aqui é uma coisa mínima, né? Um valor do campo que pode ser um Helvar. Lá na frente, a gente vai falar sobre isso, tá? Home, se eu colocar, né? E se eu colocar todos os dados aqui, também vai ser um Helvar, que é um registro. Lá na frente, a gente explica isso, tá? Para os alunos entender, tá? Que é uma parte conceitual, né? É como se fosse o resultado de qualquer consulta dentro da relação, é um Helvar. Beleza? Vamos lá. Quais são as características de uma tabela? Galera, uma tabela ela é ordenada? Não, o conceito de tabela é o quê? Um conjunto de tuplas o quê? Relacionadas e desordenadas, cara. Então, assim, no momento que eu vou lá e insiro um novo empregado, na tabela empregado, ele vai entrar em qual posição da tabela? Na última. Legal? Então, assim, ele não é ordenado não, tá? Então, as linhas ou tuplas são desordenadas. Por isso que nas consultas demora para buscar. E eu tenho que utilizar o quê? Índices para facilitar a busca, tá? O valor do campo, agora eu estou falando de quem? Não é Peter, né? O campo aqui tem que ser o quê? Como tu acabou de falar, cara, que tem atributos que ele é composto, que ele é multivalorado e que ele é complexo. Isso aí vale aonde? Peter Shen, modelo conceitual. No modelo lógico, relacional, né, o atributo ele tem que ser o quê? Atômico, monovalorado, tá? Foi para a tabela, tem que ser o quê? Atômico e monovalorado. Essas coisas costumam o cara escorregar, tá bom? Então tá aqui, ó, conceitual, que é o modelo de entidade de relacionamento. Lógico é o quê? Tabela é uma relação e físico é o quê? Né? Aí tem a representação aqui, create table, por aí vai, né? Create data file, create, e por aí vai. Projeto lógico, modelo de dados conceitual, modelo de dados lógicos, né? E começa aí a transformar para físico e por aí vai. Né? Aí aqui tem algumas traduções, né? Entidade de relacionamento vira o quê? O que é que vai virar uma entidade de relacionamento? Vai virar o quê? Tabela. O que é que vira um relacionamento? Normalmente o quê? Uma chave estrangeira, né? O que é que vira um atributo? Uma coluna de uma tabela. O que é que vira um atributo identificador?
Chave primária. Não esquenta com isso que a gente vai falar tudo sobre isso aí ainda nessa parte da aula, tá? Vamos correr. Agora que é na parte de mapeamento, tá? Então, no mapeamento, galera, abre a mente. Poucas são as questões que caem sobre isso. Raríssimas. Graças a papai do céu, são poucas questões que caem. Porque os alunos acabam fazendo o quê? Escorregando, cara. O aluno não sabe fazer relacionamento. Então, assim, olha para cá, olha para papai e verifica como é que eu faço a transformação. Então, quando eu estou fazendo a transformação, eu estou saindo do modelo conceitual e estou indo para o modelo o quê? Relacional. Pô, estou saindo de identidade de relacionamento e estou transformando em quem? Em tabelas, colunas, linhas, duplas, registros, por aí vai, tá? Então, isso aqui é um modelo o quê? Conceitual. Isso aqui é um modelo o quê? Lógico, né? Relacional, tabelas. Então, aqui eu tenho uma entidade chamada empregado. Entidade empregado, ele vira o quê? Aqui no conceitual. Tabela empregado. Né? Entidade departamento, o que é que ele vira aqui? Tabela departamento. Atributo identificador CPF, o que é que ele vai virar aqui? Chave primária da tabela empregado. Tudo bem? Atributo nome, ele vai virar o que aqui? Coluna na tabela empregado. Tá? Código, ele vai virar o quê? Atributo identificador, o que é que vai virar aqui? Chave primária da relação aqui. Ó. Código tem um tracinho. Nome, ele vai virar o quê? Atributo da tabela departamento. Rômulo, e gerencia? Vamos lá. Aí tenha calma, que você tem que olhar a cardinalidade. Se a cardinalidade for 0 e 1 e 0 e 1, tudo bem, ó. 0 e 1, 0 e 1. 0 e 1 dos dois lados. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma adição de coluna. Então, você vai pegar aqui, ó, gerencia, e você vai colar, adicionando uma coluna. Nesse caso aqui, eu adicionei aonde? Na tabela empregado. Eu poderia fazer o adicionamento na tabela departamento? Posso. Então, assim, se é 0 e 1 de um lado, 0 e 1 de outro, o que é que eu vou fazer? Adicionar a coluna. Em qual das tabelas? Qualquer um. Escolha um. Posso colocar nas duas? Não. Então, você vai escolher uma das tabelas e vai colocar. Ó, nesse primeiro exemplo, eu coloquei aonde? Empregado. E nesse segundo exemplo, eu coloquei aonde? Em departamento, tá? Então, escolhe uma das tabelas que foi gerada e coloca a coluna. Ah, Romulo, se eu colocar aqui, esse cara vai ter que se relacionar com quem? Com o código de departamento. Tudo bem ou não? E se colocar esse cara aqui, ele vai se relacionar com quem? Com CPF de empregado. Tudo bem? Então, isso aí vai virar uma chave estrangeira. Então, perceba que um relacionamento aqui, no modelo PTSM, o que é que ele vira lá no relacional? Chave estrangeira, né? Então, o que é uma chave estrangeira? É a comunicação de uma tabela com uma outra tabela, né? Com outras tabelas. Legal? Ficou fácil? Simples? Existe outra forma de fazer isso aí? Existe, tá? Então, quando eu tenho 0 e 1 e 0 e 1, eu posso também pegar esse cara e criar uma tabela com ele. Então, assim, entidade empregado vai virar o quê? Tabela empregado. Atributo identificador CPF, o que é que vira aqui? Chave primária empregado. Né? O atributo nome vai virar o quê? Coluna empregado. Né? Entidade departamento, o que é que vira? Tabela departamento. Né? Atributo identificador código, o que é que vira aqui? Chave primária departamento. Atributo nome, o que é que vira aqui? Coluna departamento. E gerencia, o que é que vira? Vira uma tabela. Então, o relacionamento de gerencia vira uma tabela. Só que agora essa tabela, ela vai ter o quê? Uma chave primária, onde ela vai fazer o quê? Ela vai apontar para o lado de cá, né? Ele vai apontar um dos lados da relação, tá bom? Beleza? Tá? Então, está aqui o resumo da coisa. Olha só, quando o relacionamento é 0 e 1 e 0 e 1, o melhor que eu tenho que fazer é o quê? Adicionar uma coluna. Qual das tabelas? Qualquer uma. E uma solução mais ou menos é o quê? É criar uma tabela própria. Eu posso fazer fusão? Não posso. Tá? Não posso fazer fusão. Fusão vai ser 1 e 1. Você vai ver, tá? Então, assim, a melhor solução é fazer o quê? Adicionar uma coluna. E uma solução que é possível fazer, que não é a melhor? Criar uma tabela. Tudo bem? Isso é difícil? É. E os alunos escorregam na prova, tá? Vamos lá. Agora eu tenho um relacionamento do tipo 0 e 1 e 1 e 1. É o mesmo que o outro? Não, porque um dos lados é o quê? Pode. O outro lado é o quê? Deve. Agora eu tenho um lado que é deve. Então, se um lado é deve, o que é que eu vou fazer? Fusão. Tudo isso aqui vai virar um tabelão. Então, assim, olha, né? Tudo isso aqui vai virar o quê? Vai virar uma tabela chamada gerencia. Né? CPF vai virar o quê? Cadê o danado aqui que eu não estou vendo? Código do departamento. Tá? Olha, o CPF, não, código de empregado. Olha, código de empregado. Legal? Nome vai virar o quê? Nome de empregado. Né? Código de departamento vai virar código de departamento e nome vai virar nome. Então, você vai escolher sempre para ser como chave primária, sempre vai escolher o lado 1 para 1 da coisa.
Então, o código do departamento, que esse cara é obrigatório, tá, galera? Por que eu escolhi? Porque é obrigatório, sempre vai ter. Por que eu não escolho esse cara aqui? Porque pode ser que ele seja o quê? Vazio. Como é que uma coisa vazia vai ser chave primária? Faz sentido? Não faz, né? Então, perceba essa nuance aí, tá, galera? Então, eu vou fazer uma fusão. Beleza? Tá? Uma fusão aí. Além da fusão, né, que é a melhor solução é a fusão, eu posso também fazer uma adição de coluna, tá, galera? Agora eu vou adicionar a coluna em que lado? Eu vou adicionar no lado N da coisa, tá? No lado aqui, ó, 0 e 1. Então vem aqui e adiciona a coluna. Né? E aqui vai ter um departamento que vai se ligar com quem? Com o departamento do outro lado, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, 0, 1 e 1 e 1, eu tenho duas soluções. A melhor é o quê? Fusão tabela. Só que de que lado da fusão eu vou escolher a chave primária? 1 para 1. Lado 1 para 1 que vai ser, lado 1 para 1 que vai ser a chave primária, tá? Qual é o departamento? Porque é o lado que é obrigatório, sempre tem. O lado opcional eu não vou escolher, né, galera? Que não é uma boa solução. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso criar uma coluna. E eu vou criar uma coluna onde? No campo que é 0 e 1. Né? No campo de carga eu vou criar a minha coluna. Então são as duas soluções possíveis. E isso é difícil, tá, galera? Exige, digamos assim, um treino para que você consiga se adaptar bem, tá? Então assim, fica fácil com quem faz. Né, pratica. Quem não pratica muito acaba aqui dando uma escorregadinha, tá? Vamos lá. E se todo relacionamento for tudo 1 para 1? Né? Todo 1 para 1. Né? O que significa quando ser todo 1 para 1? Todo 1 para 1. Tá? Intervalo é 30, né? É agora? Tá. Deixa eu só virar esse slide que a gente faz o intervalo, tá? O que significa quando é relacionamento 1 para 1? Significa que assim, eu boto o dedinho aqui, né? Todo empregado ele tem quantos departamentos no mínimo? 1 e no máximo? 1. E todo departamento ele tem no mínimo quantos empregados? 1 e no máximo 1. Então, assim, não precisa ter tabela diferente, cara. Tudo isso aí vai virar o quê? Uma única tabela. Então, assim, 1 para 1 vai virar um único tabelão. E a única solução que tem nesse caso aqui é virar um único tabelão, tá? Relacionamento 1 por 1 não tem outra solução, tá? Não tem como criar uma coluna de lado nenhum, tá? Então, junta a fusão é a única solução que tem, tá? Galera, a gente vai fazer um intervalo. Quando a gente voltar, a gente finaliza a parte de revisão e já parte com toda a força aí para a parte de resolução de questão, tá? Então aguarda mais um pouquinho aí que a gente vai começar a meter a mão na massa, tá? Então vamos fazer um break?